Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, olha nós aqui de novo nessa quinta-feira profética e hoje o dia promete. Sabe por quê? Eu quero saber uma coisinha de vocês. Qual é a sua reação quando alguém te afronta? Diz aí para mim. Quando você recebe uma notícia desagradável, uma sentença, vai. Qual é a sua reação? Pela sua reação, as pessoas que te observam vão saber quem você é ou como que você se comporta. E é sobre isso o programa de hoje. Por isso, fica comigo até o final, já chama todo mundo que está recebendo afronta e fala assim, hoje a pastora Néia vai ensinar sobre batalha espiritual. Ela tem estratégia para você que veio direto do trono de Deus, amém? Eu estou aqui hoje com o meu querido pastor Daniel. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Ele vai orar. E depois a gente volta, amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai querido, Pai amado, para falar da Tua palavra e instruir o Teu povo. Pai querido, Pai amado, sede conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Voltamos! Eu já quero agradecer aqui a presença do nosso pastor, né? Tive a honra de estar conhecendo ele mais, assim, pessoalmente hoje, né, pastor? Muito obrigado pela sua presença, pastor Pedro. Deus abençoe. Glória a Deus. E ele veio de Minas, né? Quanta gente tá vindo Uai, de Minas, sou. né? Uai. Ele tava falando algumas coisinhas aqui. Gente, que como eles falam bonito, né? Parece que diferenciado. estão falando cantando. Seja diferenciado. bem-vindo, pastor. Amamos já a sua vida, viu? Da sua família. Que Deus venha usar vocês aqui poderosamente. Amém? Glória a Deus. Pessoal, eu quero dar uns recadinhos, porque hoje nós temos muito que conversar. Amém? E já quero falar para vocês da programação, da nossa programação da semana. Nós temos programação aqui do podcast terça, quarta e quinta-feira. Amém? Terça-feira é com a pastora Bia, Bastidores de um Chamado. E essa semana ela veio ali falando novamente do testemunho, acho que parte 2, da missionária Fabiana. Bênção de Deus. Você precisa assistir, porque ali também vai te dar um encorajamento para você saber que todo mundo tem sua história. Com né? certeza. Mas elas são vencidas em nome de Cristo Jesus, toda e qualquer dificuldade. Amém? Então, acompanhe a Bia também de terça-feira e na quarta-feira o evangelista Daniel, firmados na palavra com a esposa dele, missionária Tatiane, que é uma graça. Então, assista, você vai estar ali sendo firmado em temas importantes da palavra de Deus, amém? Porque eles têm muito para ensinar e ali você pode interagir, fazer pergunta, é bênção de Deus. Eu, pastora Néia, de quinta-feira, aqui no Ministério de Libertação, Cura Interior e Batalha Espiritual, e tenho toda uma equipe comigo, que é a equipe SOS Salvando Vida, a equipe que nasceu no coração de Deus, né? E hoje queria até falar um pouquinho, né, Daniel, de nós. Nós ficamos ali na frente do altar, sempre no início do culto e também depois do culto. Para quê? Para atender você que está chegando na igreja. E sabe, tem muitas pessoas que chegam tão oprimidas, tem pessoas que chegam ali com dor de cabeça, cansada, é uma opressão espiritual mesmo, né? E ali recebe uma oração conosco quando vem até nós no altar, a gente equilibra ali a pessoa, orando por ela, equilibrando o corpo, alma e espírito, para ela poder ouvir o culto, ouvir a voz de Deus. E tem pessoas ali que se nós não estivéssemos no começo, né, do culto, a pessoa ou ia embora, não conseguia ficar, só de entrar na igreja, por causa da unção ali que é forte. Só de entrar, a pessoa já quer ir embora, ou muitas vezes a pessoa ali, ele fica, mas ele não consegue entender a voz de Deus. Porque o inimigo, ele coloca cegueira espiritual
na mente, no entendimento, no ouvido. Então, você que quando vir à igreja e precisar de uma oração, nós estamos lá para te servir. Verdade. Amém? Então, não importa, nós estamos lá sempre uma hora antes. A Uma gente hora chega- antes do culto, nós já estamos lá. Chega cedo para conversar com a gente, ter um aconselhamento, amém? Que nós queremos te atender, estar com você, e eu sei que você vai ter um culto ali abençoado em Deus, Verdade. amém? Pastor Daniel já está aqui recebendo os pedidos de oração. Manda os pedidos Então, pra nós deixa o seu anotar. pedido de oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. QR Code. Vamos ajudar a obra do Senhor. Amém? Seja um semeador, tenha um coração generoso em nome de Jesus. Ajude a obra de Deus para que essa obra venha continuar. E o nome do Senhor, assim, vai ser glorificado. Amém? E eu queria também falar para vocês que essa semana em especial, amanhã começa o Congresso dos Jovens. Meu Deus do céu, então você está convidado. É às 19h30. Sexta, sábado e domingo. Só que domingo começa às 18h30, amém? 18h30 ou 18 horas? 18 horas, né? 18 horas. 18 horas. Chega cedo para pegar lugar, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos em um propósito, mês de julho, com um livro de Gálatas. Então, Verdade. você já está chegando no final do mês, vai aí correndo para terminar junto conosco, que no dia 30 nós vamos orar. Verdade. Amém? Falando aí do livro de Gálatas. Jejum toda quinta-feira, ou para quem quiser, ou qualquer outro dia da semana, porque nós deixamos agora liberado, livre para você. E lembra do caderninho? Nós vamos fazer, viu? Não esqueci, não. Então, já pegou o seu caderninho, porque nós vamos ensinar, e esse vai ser a nossa atividade para o mês de agosto. Então, eu estou dando um tempo para você aí comprar, respirar. Então, no seu caderninho, você vai colocar assim, intercessão de guerra. Esse é o nome do caderno. Ô, glória. Ou pedidos de oração. Mas coloca intercessão de guerra, porque a gente aqui gosta de guerrear, né? Com certeza. Então, coloca intercessão de guerra, pega o seu caderninho, porque eu já vou vir aqui com o meu na semana que vem para começar a dar instruções para vocês, em nome de Jesus. Amém? Pastor Daniel, tem mais alguma coisa? Não. Pra gente falar, de avisos? Não? Manda o pedido para nós ir para o monte queimar os seus pedidos de oração. Você foi hoje, Fui hoje, né? E aí, me conta. Coisa linda, né? O que Deus faz, né? Toda vez uma experiência nova, Hoje né? a palavra que saiu está em Mateus, se eu não me engano, 22, né? Que Você diz, mandou no grupo. fala sobre que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Foi chamado para bodas ali, só que ali nós sabemos, né? Que Deus, ele chama todo mundo. Sim. Mas tem uns que ele pinça, ele gosta, né? Sempre tem um ali que é o xodó dele. Por isso que ele subia, né? Pedro, Tiago e João, foi que foi falado, né? Eram os três que estavam bem mais perto de Jesus, eram aqueles ali. Foi falado ontem, né? Foi falado ontem. Ontem. Você sabia que nós começamos uma campanha ontem, já que você falou, Exato. né? Que até lembrou, sobre a campanha de restituição. Com o nosso pastor Alexandre, que é um culto toda quarta-feira, de cura e libertação, porque ele faz de tudo ali. Ele é verdade. profeta de Deus, ele se movimenta em todas as vertentes. E nós vamos ter essa campanha que iniciou ontem de restituição. Então, para a semana que vem, ele até disse para trazer foto, camisa, né? Porque tudo. nós somos uma igreja profética e trabalhamos com atos proféticos. Verdade. Amém? Nós fluímos nisso. Nosso pastor é um profeta de Deus e ele nos ensina isso. Então, traga aí sua foto, contrato, causas na justiça, roupa, o que for, para estar participando aí com a gente e receber uma oração forte em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós queremos especificamente trabalhar na vertente aí de batalha espiritual. Então, nós queremos dar uma estratégia para você, porque nós estamos envolvidos aí num projeto que é Cartas para Deus. Amém? E como nasceu assim esse projeto? Eu já tinha visto uma vez esse filme, Cartas para Deus, e fiquei encantada no final do filme. Eu nem vou te falar como que é para você ir lá ver, né? Quem não viu. Quem viu o filme? Nossa, eu chorei bastante. Chorei, já vi umas 3 vezes. E eu fiquei impactada com aquela situação toda, com aquele mover. E veio no meu coração, um dia eu vou fazer isso. Mas já faz tempo. Eu já tinha até esquecido. Eu já tinha até esquecido, né?
Mas a semana retrasada, você acredita que chegou uma carta para nós? Verdade. Nossa, É de Deus, né? é de Deus. É de Deus. Imagine uma pessoa da igreja lá, uma pessoa, membro, chegou com uma carta para nós. E a carta estava para Deus. Gente, deu para a equipe ali, deu para mencionar a Fabiana. Entrega para o SOS. Para eles entregar para Deus, levar no monte. Gente, forte. Olha a fé dessa pessoa. Ela não poderia ter feito um pedidinho de oração e colocar lá no negócio da igreja que fica no altar? Não, ela pegou a carta. Para Deus. E eu nem sabia disso. Aí essa carta acabou chegando nas mãos do pastor Daniel, que já... Porque ele também não sabia de propósito que a gente fosse fazer nem nada. Eu só fiquei sabendo das histórias depois. E ele foi, levou no monte. Orou, queimou ali. E aí depois ele veio me contar. Quando ele contou, o Espírito Santo de Deus me remeteu ali. Tocou. No dia que eu falei, um dia eu vou fazer isso. Você vê como Deus faz as coisas, Dani? Ele trabalha do jeito dele, né? No tempo dele, principalmente. Quando a gente está atento aos sinais de Deus, você vai vendo como Deus vai trabalhando, né, pastor Pedro? Como Deus faz. Você tinha que ter um microfone aí para você interagir comigo, viu, pastor? Fica à vontade. É verdade. E aí, nisso, o Espírito Santo falou comigo. E nós oramos, conversei ali com o pastor Daniel, né, que está mais à frente do trabalho ali comigo, ele, o pastor Eduardo, né, e nós resolvemos fazer essa campanha, esse propósito em Deus. Só que assim, nós da equipe SOS, nós já estamos em propósito há 21 dias, verdade, né? Nós estamos em oração, jejum, leitura da palavra, estamos nos revestindo para o propósito daquilo que Deus colocou no nosso coração, para a sua vida. E eu quero te falar assim, pastora, mas por que você, né, também as coisas vão se alinhando e por que isso nasceu realmente muito forte no seu coração? E eu quero ler para você aqui o que está escrito em Joel. E ontem a confirmação veio porque o pastor falou de Joel, 2, né? Então, assim, Joel 2,17 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua mão herança ao oprório, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: aonde está o teu Deus? Oh, glória. Olha como é forte isso. Deus falando. Olha, e se você for ler esse texto aqui, pastor Pedro, se você continuar lendo aqui antes, ele fala: chama as crianças, chama os jovens, os mancebos, os anciões, tá tudo aqui, ó, chama e convoca todo mundo. Glória a Deus. Então é por isso que eu tô aqui convocando você, coloquei nos grupos, já falei com alguns líderes, que está aberto para você. É verdade. Esse nosso propósito, cartas para Deus. E a palavra-chave hoje para o sorteio é cartas. Então, se você quer participar, já vai colocando aí cartas, amém? Glória a Deus. Então, aqui, ó, em Joel 2, ele fala assim lá no 14: quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimento de liberação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Oh, glória. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Olha isso. Olha aí. O Senhor fala: toca a trombeta, né? Fala para todo mundo. Que a minha voz seja uma trombeta para você, em nome de Jesus. Fala para todo mundo. E convoca um jejum. Toda a minha equipe. A gente não entra em batalha espiritual, não, para perder, principalmente porque nós temos um Deus que nos garante a vitória. Verdade. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, toda a minha equipe está em jejum, em oração, em propósito com Deus, daquilo que nós determinamos no grupo para ser feito. Amém? E se você quiser também, já começa a fazer jejum. Porque o Senhor fala aí: convoca todo mundo para a assembleia e fala.
Convocai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregações, as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, para acordar todo mundo nesse propósito. E aí onde ele vem e fala, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Quem é que tem que chorar, que tem que pedir? Ó, você está com problema? É nós que temos que orar e pedir ao Senhor para Ele vir sobre a sua vida, para que ninguém venha falar sobre vocês. Aonde está o teu Deus? Aleluia. Eles vão saber aonde está o teu Deus. Amém? Então, por isso, nós estamos aqui querendo que você faça uma carta para Deus. E eu tenho várias cartas que eu já recebi. Já chegaram bastante, tem mais ali com a Fabiana. Olha, tudo carta. Olha que lindo, gente. Para Deus. Nossa, olha, cartas para Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. Cartas para Deus. Coisa uma linda. Responsabilidade, viu? Mas Deus vai dar tanta gente, vitória. A gente quer que vocês lacrem, coloca direitinho, lacra, coloca aqui do jeito que vocês quiserem, lacra. Mas você sabe que quando você estiver fazendo essa carta, você já está sendo curado. Eu creio. Quando você está escrevendo, pastor, não podia ser só uma oração? Sempre tem, né? Sempre tem aqueles que não querem alinhar no propósito como tem que ser. Pastora, não pode ser entrar, porque agora é livre, o véu foi rasgado, a gente pode... Deus dá estratégia. Verdade. Deus dá estratégia para os filhos dele quando ele quer que a tal pessoa fique na frente daquilo. Se fosse para você fazer do jeito que você queria, Deus tinha falado com você. Para nós, Deus falou assim. E a gente está obedecendo. Nós vamos fazer exatamente como Deus colocou no nosso Glória coração. A Deus. Como o Espírito Santo de Deus falou. Aí o resto é com Deus. É com Ele. Amém? E nós sabemos que nós vamos ter, sim, resposta do Senhor. Já está tendo, né? Já está tendo. Porque essa carta aí que o Daniel orou e levou no monte, nós não tínhamos nem começado a campanha para você ver como Deus validou. Já veio a resposta da mulher de coisas que ela estava esperando. 8 meses. 8 meses. Deus já mostrou sinal. E nós não desprezamos sinais de Deus. Porque o sinal, mesmo sendo pequeno, haverá uma chuva grande de abundância de bênção sobre a vida. Então, nunca despreze os pequenos sinais que Deus deu. Porque ali vem a grandeza do Senhor. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus, eu creio. Então já curte aí, compartilha e manda para todo mundo, porque aquele que estava sem fé, o nosso objetivo hoje é ativar a sua fé. E você sabe que teve pessoa, Dani, que me falou que quando começou a escrever... O Espírito Santo já começa a tocar. Já começa a tocar, porque é uma ferida que está ali, que precisa ser exposta. Ali ele já começa a confessar com a boca dele, ali, ó, ligando para o céu. Então quer dizer que Deus está ouvindo já. Já está quebrantando, já está movendo céus e terra a favor da pessoa que está escrevendo. Você sabe que teve pessoa que falou assim para mim, pastora, Deus já não me ouve mais. Como assim? Não, pastora, eu não vou fazer pela minha fé, não. Eu vou fazer pela sua. Falei, não, tá bom, vai. Glória a Deus. Então faz aí pela minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já que você está sem fé, então vai por mim, que eu vou ser a sua intercessora. Faz pela minha que você vai atingir. E quando realmente a pessoa está escrevendo, quando você estiver escrevendo, porque você vai ter que parar, se concentrar. Verdade. Porque você vai escrever uma carta para haver resposta. Às vezes a pessoa não para nem no quarto secreto, fecha a porta, é muito bonitinho falar, né? Mas não vai lá, fecha a porta, ajoelha e vai orar, falar com Deus. Mas essa estratégia aqui, quando você está diante de um papel, porque hoje as pessoas nem sabem o que é escrever carta, viu? Que é um é só celular, antigo. Né? Hoje é digital lá. Mas quando você vai lá e começa a escrever, meu Deus, você já começa a ter o quebrantamento do Senhor.
E sabe quem é uma pessoa que teve esse quebrantamento, Daniel, que a gente Fala. pode falar hoje? Lá em Isaías 37. Sim. Vamos falar do rei Ezequias. Ezequias. Gente, não confunda o rei Ezequias com o profeta Eliseu. Ezequias foi um rei de Judá. Fala um pouquinho para nós, Daniel. Aqui está escrito, né, no livro de Isaías 37, verso 14, né? Que recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante ao Senhor. Olha como é importante. Ele não entrou no quarto, ele foi para a casa do Senhor, ou seja, ele foi para a igreja, ele foi para o templo, ele foi orar. E aqui, né, essa passagem aqui fala que Rabsag leva uma carta para afrontar o povo de Deus. Mas antes disso, primeiro, eu quero entender um pouco essa história que aconteceu com esse rei. Sim. Gente, essa história, na verdade, ela é longa. É longa e é um longa. Clássico. Todo mundo conhece. É. E às vezes eu faço umas perguntas meio assim, mas a gente sabe, né? Vocês sabem que a gente sabe da palavra, né? Mas eu dou uma de maluca, né? Eu dou uma de maluca, mas justamente para provocar uma situação, para chamar a sua atenção e para que você veja como foi a história. Então, assim, o rei estava lá no palácio dele de boa. Tranquilo, dia após dia. De repente, o que é que aconteceu, Daniel? Será que ele conquistando tudo e quer conquistar, né, a cidade ali. E ele se rasga, né? Ele fala, agora não tem mais jeito, que ele viu que tudo aquilo que estava vindo contra ele era 185 mil homens num exército. Era muita gente. Aí ele falou assim, vamos se humilhar, se colocar a roupa de veste de saco e vamos colocar todo mundo para orar. E aí o que aconteceu? O Senhor respondeu, né, a ele, mediante aquela carta que foi enviada pelo rei Seraqueribe, pelas mãos de Rabsag. Porque quando o diabo não vem, ele manda o auxiliar dele. Não adianta que ele vai sempre mandar um. Né? Não veio o próprio rei, mas mandou o auxiliar dele para afrontar o povo de Deus. E ali a palavra, né, se cumpre, né? Que ele se humilhou. Ele foi à casa do Senhor, pedir a resposta para Deus e falou, tá aqui a carta. Essa carta não é para mim, essa carta está desafiando o Senhor. Não, peraí, a gente tem que conferir isso. Vamos ver se o que o senhor está falando realmente é. Abre comigo lá a sua palavra em Isaías 37. Vamos confirmar, né, Daniel? Porque assim, tudo que nós falamos, ensinamos para vocês aqui está na palavra do Senhor. Né? Aqui é firmado na palavra também. E a gente quer mostrar isso para vocês. Por quê? Eu quero te perguntar, qual a afronta que você está recebendo? Qual foi a sentença que você recebeu e qual área da sua vida? Foi na saúde? Foi na área financeira? Estão indo atrás de você? É justiça? É no seu emocional? O que é que está incomodando? Que veio aquela notícia do dia mal? Nós já pedimos aqui para você ler Efésios, que fala sobre o revestimento, sobre a armadura de Deus. E ali tá, o Senhor fala, se prepara para o dia mau. Então, quer dizer que o dia mau, ele vem e existe. Mas por que Deus deixa isso acontecer? Para que você venha a ser uma pessoa que tenha amadurecimento, tenha estrutura. Lembra de Jó? Jó falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Por que Jó falou isso? Porque ele teve experiências com Deus. E nessas experiências, Deus te faz crescer. Não é para sua morte. Verdade. Não é para sua... Isso que você está passando, Aleluia. Meu querido, não é para sua morte. Glória a Deus. Mas você vai sair daí muito mais forte em Cristo Jesus. Verdade. E você vai conhecer Deus. Hoje eu posso estar aqui falando, pastor, de várias situações, porque na minha vida só aconteceu o impossível. Eu conheço o Deus do impossível. Glória a Deus. Conheço. E não é de ouvir falar. Não é que eu li lá em Lucas e outras várias palavras, não. Além de estar escrito, eu vivi na minha vida, na minha caminhada com Jesus. Então, hoje você pode falar o que você quiser para mim.
eu já sei que porque eu vivi com Deus, que Ele é o Deus do impossível. E é isso que, essa convicção que Deus quer colocar no seu coração, essa convicção que Deus quer colocar na sua jornada, na sua caminhada com Deus. Amém? E agora veja bem, o Ezequias, se eu for ver o histórico dele, quem era para ser esse Ezequias, coitadinho? Olha o pai que ele teve. Verdade. Meu Deus do céu, olha o pai que ele teve. Ele estava fadado a dar errado. Com certeza. Não é verdade, Dan? Verdade. Fadada a dar errado. Mas ele fez de uma maneira diferente. Ele reverteu essa história toda. Louvado E começou a ser um dos reis que realmente colocou o coração e a confiança no Senhor em todas as áreas. E se você ver a história dele, a oração dele, todos os momentos, a oração dele move o mundo espiritual, move os céus, porque o cara era estratégico. E como eu sei que vocês já conhecem a história aqui de Senaqueribe, mas veja bem, ele estava afrontando Ezequias. E não foi só uma vez, não, porque o diabo, quando ele quer te atacar, ele quer colocar uma flecha de dúvida no seu coração. Ele quer jogar uma flecha ali em você para você duvidar e acabar com a sua fé. Verdade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você já não vai estar assim com Deus. Dúvida vai ficar naquela, eu não sei se eu vou, se vai dar certo, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, é mais uma vez, é mais uma campanha, isso daí não vai dar em nada. É isso que ele quer fazer. Então ele mandou várias cartas para Ezequias. Só que esse rei Ezequias, o que aconteceu? Ele tinha uma aliança com o profeta. Isaías. Quando ele era um rei, mas ele não era orgulhoso. Não. Ele não era soberbo, ele foi humilde. Sabe, pastor Pedro, eu sei que o senhor sabe disso até muito mais, né? Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe, para ensinar os meus discípulos, porque vocês são meus discípulos, não são seguidores não, viu? Porque Jesus não mandou fazer seguidores, mandou fazer discípulos, e de fazer discípulos. Então, vocês são meus discípulos. Então, eu quero que você saiba que Ezequias, quando ele viu essa situação, diz o texto, que ele mandou ali os sacerdotes, ele que também estava de roupa de saco, humilhação. Ele se colocou humilde, em humilhação, em uma situação totalmente adversa para poder entrar na presença do Senhor. Verdade. Nós aqui, jejum, oração, Busca. não estamos indo de qualquer jeito, não. Né? Aí, o que ele fez? Mandou ir lá atrás do profeta. Quando ele chegou lá e falou para o profeta Isaías, que o Isaías, você lembra no início dele? Ninguém ouviu o que o homem falava, né? O homem falava, ninguém bota. Mas na hora que apertou, ele virou uma voz profética. É sempre assim, irmão, ninguém crê no que você fala. Quando o negócio aperta, aquele lá é o profeta de Deus. Aí foram lá, atrás de Isaías. Olha só. Diz o texto. Depois você lê na sua casa. Vai ler que essa história é magnífica. Bem assim. É muita coisa pra gente ficar falando aqui, senão não vai dar tempo. Não dá tempo. A hora já tá passando, já tô falando demais. Aí o que aconteceu? Quando ele falou com o profeta, na mesma hora, diz a palavra, o profeta já deu. Ele não falou assim, peraí que eu vou orar 3 dias, 4 dias, depois te dou a resposta. O profeta, que realmente é tão ligado com Deus, que tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de intimidade com o Senhor, quando precisa de uma resposta já urgente, é na hora. Puf! Deus já dá o direcionamento. Verdade. Sabia? E Deus foi através de Isaías e deu o direcionamento. Mas o outro rei lá já ficou sabendo que Ezequias já estava ele estava achando que ele ia fazer aliança com outra pessoa, e aí os dois juntos iam estar nessa guerra e tal. Então ele queria fazer o quê? Forçar a mentalidade, colocando medo, intimidando, falando, você pensa que esse Deus seu aí, que você confia tanto, ele vai fazer alguma coisa? Porque eu já destruí a cidade tal, e vai dar no mesmo, você é mais um rei. Não é assim que algumas pessoas falam? Você acha que se você fizer campanha, se você ficar subindo um monte, descendo um monte, oração, e na igreja, biriri, vai acontecer alguma coisa? É a mesma historinha, meu irmão. A mesma conversa de Satanás é sempre. Então, você já tem que ficar ligado. Essa voz não é voz do Senhor. Porque aqui fala da voz, sabia?
Nesse texto fala da voz. Porque Deus vai... Deixa eu ver. Não, eu tenho que ler. É firmado na palavra aqui, gente. Ele fala que essa voz que você está ouvindo, o teu Deus terá ouvido as palavras e enviou afrontar para meter. O Senhor teu Deus tem ouvido e faz a oração dos remanescentes. Isso aqui é quando ele pede, né? Para que o pessoal vai até Isaías e fale lá com ele. E fala assim para ele, fala para ele que existe um remanescente. Olha glória. Isso. Eu até gravei aqui para colocar, para falar para vocês. Fala para ele que, tipo assim, Daniel, a gente não estava ouvindo muito, sabe? Tudo que você está falando, que você é profeta de Deus. Né? Eu não estava dando crédito, não, para essas historinhas que você falava. Mas agora que o negócio apertou, sabe? Fala lá para ele que existe um remanescente. Se não for por todo o povo, mas existe um povinho pequeno que acredita. Sobrou umas pessoas que acreditam. Porque a palavra de Deus também fala assim, faça tudo conforme a sua fé. Você tem fé para isso? Você tem fé para fazer essa carta? Nós vamos estar levando no monte a semana que vem, dia 30. Toda a minha equipe que estão preparadas, nós vamos levar no monte por você, o seu pedido, orar, colocar os pés do Senhor, se tiver que chorar, se tiver que pedir por você, nós vamos fazer isso. Verdade. E nós vamos apresentar e queimar. E sabe o que vai acontecer? Vai subir um cheiro. Suave, um cheiro as narinas do suave Senhor. Na narina do Senhor. E Deus vai trazer resposta, eu creio. Para a sua vida em nome de Jesus. Então, faz a sua carta e traz para nós. Então, ele falou isso. Fala que tem um remanescente que ficou e faz uma oração para Deus ouvir. Para Deus ouvir. Aí lá no 6 ele fala assim, Isaías disse, assim direis o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. O que ele está falando aqui? Não dê ouvido para aquilo que você ouviu, para as afrontas, para aquilo que está falando, que é o contrário do que diz a palavra de Deus. Verdade. Não dê ouvido, diz o Senhor. Quem está falando? Deus, diz o Senhor, não dê ouvido. Aí, quando o rei ficou sabendo dessa história, ele falou para ele, não se engane, que você acha que esse seu Deus aí vai te livrar? Está lá no 10. Não te engane, o teu Deus em quem confias, dizendo de Jerusalém, não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tem ouvido dizer que os outros reis ali das terras, tal. E aí ele vai contando as historinhas dele. Gente, não vai dar tempo de eu ler tudo isso para vocês. Verdade. Mas aí no 14... Pela segunda vez, porque Satanás não desiste, ele fica ali cutucando. O que ele fez? Ele mandou cartas. Mandou cartas, é aí que a gente entra. Ele mandou cartas, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor Ezequias e estendeu perante o Senhor. Apresentou. Glória a Deus. As cartas de afronta. Que nós vamos apresentar. Falta a sua aqui. Você tem fé para isso? Se você não tiver, faz pela minha, vai. Pelo menos faz a carta, né? Pelo menos faz entrega para minha equipe ali no altar ou para algum obreiro da nossa casa. É verdade. Já avisei ontem. Tem igreja. Você acredita que eu recebi telefonema pelo Zap lá hoje de pastores que estão fazendo ali no grupo deles de intercessão. Vai lá. E vai estar trazendo para mim no domingo. Glória. Gente de outro lugar que assiste a gente no programa. Louvado seja Deus. O que vocês acham disso? Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. E aí ele pegou essas cartas, foi lá na casa do Senhor. Aí, ó. Tá aí. Ontem o pastor falou isso, hein? O segredo. O pastor falou, a oração pode ser feita em qualquer lugar. Sim, com certeza. Qualquer lugar. Mas quando é feita na casa do Senhor, tem diferença. A resposta é rápida, como imediata. Disse o pastor. Quem não viu, vê lá no programação de ontem, né, pastor? O culto de ontem foi uma benção. E o pastor confirmou tudo. Mas Ezequias foi e colocou aos pés do Senhor
Ele já estava posicionado, aquebrantado, vestido de saco, né? Humilde na presença do Senhor e colocou tudo ali para orar a Deus. E aí o que ele fala? Lá no 17. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amado, você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Quando o inimigo usa qualquer pessoa ou situações para vir te afrontar, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele não está me afrontando. Ele está afrontando o Deus que está na minha vida. O Deus que está na sua vida, pastor Preto. O Deus que está na sua vida. O Deus que está na sua vida. Glórias a Deus. É o teu Deus, porque você tem um dono. Você foi comprado por preço de sangue de Jesus Cristo. A tua vida não é mais tua. E se você está debaixo ali, ó, debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansará e Ele vai te guardar. Então não é sobre você. Essa afronta que você está recebendo, essa sentença, essa situação, Deus está até permitindo para você ficar mais forte. Agora basta uma atitude sua. Mas Ezequias tomou essa atitude, ele convocou todo mundo, o povo, mandou vestir roupa de saco, pegou as cartas e falou: Senhor, isso aqui, ó, que está acontecendo, isso aqui que está acontecendo, isso aqui que está acontecendo, isso aqui que está acontecendo, não é sobre mim, não. É sobre o Senhor, é a ti que estão afrontando. Olha aí. Ele mandou a responsabilidade para Deus. Para Deus. Pois é. Ó, Senhor, estão me perseguindo, estão me acusando, estão querendo mexer comigo, ó. É teu. A obra é tua, é teu. Tremendo, Esse negócio é para o Senhor resolver. Irmã, é só mandar a carta. Nós vamos lá apresentar para Deus. Agora escreve direitinho, viu? Cuidado, não vai pedir vingança, outras coisas assim. Deus não que a recebe. gente também está orando e pedindo para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus ficar ligado. Porque nós não vamos ler sua carta, não. Ela vem lacrada, ó. Essa aqui é dos versos, essa aqui. Cartas para Deus. Nossa, quando eu peguei essa carta ontem na mão, até um negócio. O temor. O temor. E aí ele pegou e falou: Senhor, tá aqui. Mas olha que lindo. Depois, aí deixa eu pôr o óculos, que a pastora não é sem óculos. Deus fala assim, olha, Deus manda a resposta de novo através do profeta, porque o rei, ele foi buscar um profeta de Deus. Ele sendo rei, ele foi buscar um conselho. Verdade. Gente, você está passando por situação e não quer ir falar com o ministro, não quer ir falar com o pastor, né? Um homem de Deus, um profeta do Senhor para te dar orientação, já que ele era um rei. Você pode ser um pastor, pode ser o que for. Ele era um rei, mas ele foi buscar ajuda. E aí Deus foi e mandou a resposta, falando tudo que ele ia fazer. Meu Deus, agora pois nosso Deus livra das mãos, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor. Final da oração de Ezequias. Senhor, eu preciso que essas pessoas que escreveram essas cartas saibam que só o Senhor é Deus. Eles precisam viver essa experiência, Senhor. Verdade. Essa experiência de saber do Deus do impossível, do Deus que responde, Pai. Então, essas e todas as outras que já chegaram nas nossas mãos e as que vão chegar ainda, eu te peço, aviva a tua obra, aviva o coração das pessoas. Ainda há esperança para ti, diz o Espírito Santo, te cantará basuri, cantará manabachai. Então não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do teu Deus,
te canta labassuri canta ramanai. E entrar na presença de canta labachalamanabasai. Aleluia. Como diz lá em Crônicas 57:17, diz o meu Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar a mim, se arrepender dos teus caminhos, decanta labassubre decaia. Eu ouvirei dos céus, de manabaxalamanai, se eles se arrependerem dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e responderei. Eu creio, Ramanabasure canta. Rabassuria labaxaramanai. Glórias a ti. O Espírito Santo de Deus está falando aqui neste lugar e está te alcançando na sua casa. Eu creio, papai. É hora de mudar a história. É hora de saberem quem é o teu Deus, o teu Senhor. Rabadabassubre decaia ramanai. Aleluia. Rabadabassubre. Pai, é forte, Meu Deus, obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado. Louvado seja Deus. Continua, porque eu não tô conseguindo. Aleluia. Vamos dar glória a Deus, irmãos, porque o Senhor está respondendo hoje já o teu pedido. Teu pedido está subindo. Você que está escrevendo a carta aí agora, que está com a intenção de escrever, colocar tudo no papel, o Senhor vai responder grandemente. Eu tenho certeza que vai haver restituição, vai haver cura, vai haver libertação. Esses dias foi muito interessante, né? Que veio uma mulher nos procurar ali na frente e ela foi categórica. Ela falou, vim buscar o pastor porque a mãe de santo mandou vir aqui. Meu Deus. Olha para você ver a força, porque só ele para me ajudar nessa batalha que eu tô com meu filho. E as lágrimas dela descia. Então, olha o poder da oração de um homem e de uma mulher de Deus. Você pode pensar que não está havendo movimentação no mundo espiritual? O mundo espiritual está sendo movimentado aqui nesse meio aqui, ó. Aleluia. Está sendo movimentado. Há uma nuvem de glória aqui, circundando a nossa cabeça aqui. E o Senhor está respondendo, vai responder, e milagres irão acontecer. Pode ter certeza disso. Aleluia. Não é, minha pastora? Aleluia. E olha porque, aqui. Pode falar, desculpa. Porque nós não estamos aqui para brincar, não. Não. A batalha aqui, Efésios 6:12, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra aquilo que nós não vemos. E nós estamos batalhando e estamos dando aqui o melhor de nós. Porque a responsabilidade que nos foi dada, ela é grande. Mas maior é o Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Só para validar ainda mais como o Senhor está neste lugar. Aí aqui o Senhor fala, né? Nas orações de Ezequias, toda vez que ele orava, Deus fala assim, lá em Ezequias 38, em uma outra situação também que ele precisava, Deus falou assim, eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e ei que eu acrescentarei os teus dias 15 anos. Olha, ele de novo numa situação. Então, irmão, situação a gente vai ter sempre. Com certeza. Cada vez é uma conquista, cada vez é uma vitória, é rompendo em fé a cada dia. Você batalha. mata um leão hoje, um urso amanhã, tem dia que é urso e leão. E vamos que vamos! Verdade. Vamos que vamos até ele voltar, até ele chegar. E tá próximo. Bora, já estamos mesmo na guerra, então vamos. É para guerrear, vamos. Mas tem que se revestir. Tem que orar, tem que buscar, tem que vir para a igreja. Irmão, quem aprende não depende. Verdade. Põe isso no seu coração. Quem aprende não depende. Louvado seja Esse programa especificamente, ele é um programa das práticas. Os outros programas, ou até na igreja, tal, você tem a teoria. Mas aqui, nós te ensinamos a pegar essa teoria que Deus deu, isso até para os nossos outros irmãos, para você ficar firme na palavra, com testemunhos ali do bastidores, para você saber que é assim mesmo que as coisas acontecem, mas Deus dá vitória. Verdade. Mas aqui a gente te ensina como é que tem que guerrear. E para essa situação, Deus deu essa estratégia. Mas há 6 meses a gente está ensinando. Ler a Bíblia, falando de livro, buscar,
Oração. Estamos aí falando agora para fazer um caderno de oração que nós vamos te ensinar. Vai ter time de intercessão. Vai ter aí um caderninho de intercessão de guerra. Vamos te ensinar oração de guerra, estratégia e Deus manda. Mas tudo isso para quê? Para você vencer. Para você não ficar dependendo sempre de alguém. E olha que quem está falando isso para você é uma pessoa que ama orar por pessoas. Eu também. Todo o meu grupo, a gente ama. A gente fica procurando gente para orar na igreja. Vem que a gente quer orar por você. Abençoar, né? E você sabe que quanto mais você ora por alguém, mais o Espírito Santo de Deus te dá dons. Verdade. Porque Derrama. os dons é para o outro. E nós vamos entrar nisso também nos próximos Mais pra programas, frente. porque o pastor Daniel começou aí uma série dos dons, das habilidades, e ele já falou na parte dele lá sobre Jesus, que deixou os 5 ministérios, e nós vamos estar apresentando aí Sim. também as habilidades e dons que Deus dá e os dons do Espírito Santo, porque cada um deixou algo para os homens. Verdade. Sabia disso? Sabia disso? Deus deu os dons aos homens naturais. Dons. Distribuiu, Jesus veio, deu 5 ministérios. E o Espírito Santo veio com os dons sobrenaturais, espirituais, enfim. Nós vamos ensinar isso. Mas se você não busca, se você não quer saber de orar, tem gente, eu já ouvi falar assim, tem gente que não gosta de orar. Irmão, tem que aprender a orar. Se você não gosta, comece a gostar. É Porque simplesmente Jesus, falar com Deus, né? Jesus, que era Jesus, se você lê a Bíblia e gosta tanto da Bíblia, ele era o que mais orava. Subiu um monte. Ele não fazia nada sem antes orar. Verdade. Teve um dia que ele mandou o povo ir para o outro lado, mas sabe o que ele ficou fazendo? Orando, 5 horas orando. Aí quando foi ver, o barco já tinha ido. Mas ele não parou de orar. Mas ele estava orando, se preparando, se revestindo, mesmo sendo Deus, porque lá do outro lado ele ia ter que enfrentar legiões. Ele se preparou antes. Irmão, precisa se preparar. Precisa se preparar. Então, nós estamos ensinando você a orar, jejuar, ler a Bíblia, se preparar e começar a gostar de falar com Deus. Isso aqui é uma estratégia, Deus poderia ter dado pra gente de outra forma, outra maneira. Né? Mas ele falou, não, né? Eu quero que eles sentam, eu quero que eles escrevam, eu quero que eles tenham esse particular, esse tempo comigo, porque eu vou estar tratando no coração de cada um, só nesse gesto. Verdade. Quem sabe Deus está fazendo isso para tirar você um pouco do celular, do arrasta para cima, que só fica arrasta para cima, né? E não ganha nada. Para um pouco esse negócio de arrasta para cima e vai lá sentar e falar com Deus e escrever a carta. E traz que nós vamos apresentar ao Senhor. Glória a Deus. Tá acabando? Não, ainda tem 15 minutos. Gente, pessoal, tá colocando aí a palavra para sorteio é cartas. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, então coloca aí. Curte todo mundo agora, vai. 1, 2, 3. Todo mundo curtindo em nome de Jesus. Pro YouTube ver que é relevante esse programa e muita gente, seus amigos, precisa aprender esses que tá sendo afrontado. Então, seja você um evangelista online e já avisa todo mundo, tá bom? E aí, o que eu quero falar para você ainda aqui nessa palavra, que é maravilhosa, né, pastor? É uma benção. Você vê, você comentou aí, a oração, quando ele virou a cara, o Ezequias virou a cara para a parede, foi a oração mais rápida da Bíblia e foi atendida. Na hora, né? 3 segundos deve ter sido a oração dele. E já foi, o profeta estava lá embaixo e já mandou subir de novo. Falou, não, vai lá. Pode voltar. E olha o que ele coloca aqui no 20, né? Que é interessante. Só para refrisar de novo, ele fala: agora, pois, o Senhor nosso Deus livra-nos da mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus. Deus está querendo, através dessa sua provação, dessa situação, dessa afronta, dessa sentença, mostrar para todo mundo que Ele é o Deus da sua vida. Pois isso não é conhecer-me, diz a palavra. Não é isso conhecer-me? Deus cria situação para as pessoas saberem que existe sim uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Verdade. Você tem que fazer a diferença. E como você vai conhecer o Senhor? Porque uma coisa é você ler aqui, não temas, eu sou contigo, eu te dou a vitória, você é mais que vencedor e tal. Tá, mas como isso acontece na prática? Como Deus vai mostrar para você não temer se você não ter medo? Você precisa passar um medinho aí. Ter experiência. É verdade.
Como você vai ter a vitória e saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é tantas coisas que diz a palavra, se você viver uma vida leve, livre e solta, né? Não é verdade? Verdade. Tem que ter uma afrontação, sim. Tem que ter alguém. Mesmo porque, se você tiver uma afronta, é porque você está incomodando o mundo espiritual. Verdade. Nossa, a gente até cansada da afronta, né? Eu vim com ele conversando. Ele falou assim, nossa, eu tô passando uns perrengues, não sei o que. Eu falei assim, não, só você? Eu falei, então a gente tá no caminho. Então a gente tá no caminho certo. Se Verdade. tava tudo tranquilo. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Verdade. E aí, Ezequias, ele teve ali mais uma experiência com Deus de oração. Então, por isso que quando veio depois nos capítulos e fala da doença dele, a primeira coisa que ele fez foi orar. Irmão, quando você tem uma afronta, as pessoas estão te observando, estão olhando para você, para ver qual vai ser a sua reação. Nossa, hoje eu fiz a live toda com óculos, né? O tempo todo. É porque eu tô lendo aqui direto, senão não... É 1 Tessalonicenses 5,17 que fala. Orar sem cessar. cessar. Orar sem cessar. É todo dia. É todo dia. Toda hora. E ele teve essa experiência de oração sabendo que Deus respondia, porque ele já viveu isso. Vivenciou. Quando você ora ao Senhor, busca ao Senhor, ele traz resposta sim para o filho dele, no tempo dele, no formato dele, mas ele traz. Com certeza. Você sabe que eu lembrei agora? Eu tive uma experiência com Deus, porque eu não sei se vocês sabem, eu não tenho mais tireoide, ó. Eu cortei aqui, né? Foi arrancado. Foi arrancada tudo. Eu tive um problema de tireoide. E quando veio essa notícia para mim, porque quando veio a notícia e que ia ter que tirar tudo, põe um monte de medo, né? Era até coisa maligna. Eu falei, pronto, Deus falou que ia ser uma voz profética, eu tô perdendo a tireoide, que tá quase grudando na laringe, na fala, nas cordas vocais. Que história é essa? Uma promessa e um mover desse. Uma sentença dessa. Mas tudo bem, ia ter que passar por isso. E, irmão, não posso ver hospital, viu? Eu vou lá, oro pelas pessoas e saio rapidinho. Mas se eu estiver aqui no hospital, minha pressão vai lá em cima. Então, eu acabei orando a Deus, porque eu conheço muito amigo, profeta, e eu não tenho medo de pedir oração para ninguém, não. Os profetas que têm medo de vir falar comigo, mas eu não. Se tiver que pedir oração, eu peço. E aí, eu achava... Porque eu tive uma amiga profetona, viu? E eu achava que Deus ia fazer alguma coisa ali, porque Deus fazia para todo mundo. É tipo assim, eu não tenho um pastor Alexandre? Se eu tiver qualquer probleminha, eu vou lá no meu pastor, né? Pedir oração. Mas tinha certeza que Deus ia fazer através da oração. Porque eu queria um milagre, porque eu não queria passar pela cirurgia. Nossa, por que eu tô falando isso? Será que alguém vai ter que passar por cirurgia aí? E aí... Eu falei, não, eu tenho Deus, eu conheço os profetas de Deus, eles vão orar e esse negócio vai sumir, vai desaparecer e eu vou ser curada assim, puf! Porque eu sou do ministério profético, né? O negócio é assim, tudo acontece sobrenatural, eu acredito, Deus é Deus impossível. Só que eu tinha dentro de mim, que ninguém sabia, um medo de hospital. Meu Deus do céu. Pois Deus não sei, eu ir lá pro hospital e ter que operar. Nunca é a nossa resposta. Isso mesmo, pastor Pedro. Nunca é do nosso jeito. Mas Deus queria mostrar para mim, pastor, que mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte, Ele era comigo ali. E como Ele ia mostrar isso para mim se eu não passasse e não enfrentasse o meu medo? Verdade. Porque, na verdade, eu queria ser curada por causa do meu medo, né? Eu queria que Ele curasse assim, para eu não ter que enfrentar. Mas Ele quis que eu passasse. Louvado seja Deus. E eu tive que entender isso. Experiência. Mas, irmãos, Deus preparou o hospital. Deus preparou os médicos. Deus preparou o aparelho. Deus preparou tantas coisas quando eu fui fazer essa cirurgia. O meu caso era gravíssimo. Eu tive que ter um médico ali que era um professor que ensinava as outras pessoas. Era um professor que Deus preparou para vir cuidar da minha tireoide ali. Que era médico, ele estava lá no hospital, não sei o que lá, e foi marcado. Deus preparou tudo.
Ela tava morrendo de medo, viu? Mas quando eu entrei naquela sala de cirurgia, irmã, a gente pode ter medo, ninguém é forte, não. A gente não é forte, não. Põe um negócio na nossa frente para ver. Deus Forte sabe é dos Deus. nossos temores, viu? É. Deus sabe. E aí, quando eu fui entrar na sala, eu já senti a presença dos anjos ali. E na semana da minha operação, Deus já foi me dando sonhos, falando que Ele estaria lá comigo, que quem ia fazer essa operação ia ser a mão do próprio Deus ali. Aleluia. O próprio Deus ia fazer. E eu tive que ir pro matador, irmão. Tive que tomar a injeção lá e tudo mais, e o homem, puf, cortar. Mas olha eu aqui, e eu vou te falar uma coisa. Falaram pra mim que ia ficar marca. Ó, você nem sabe, né? Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver, né? Eu sou tão gordinha que tampou. E eu tinha medo de ficar marca aqui. Porque eu gosto de usar vestidinho assim. Que aparece aqui assim, canoa. Olha como Deus cuida nos Verdade. detalhes. Mínimos detalhes. Outra coisa. A minha tireoide estava grudada nas cordas vocais. Teve que fazer raspagem. E com o maior cuidado para não mexer no nervo ou não cortar a corda vocal e eu nunca mais falar. Não perder a Olha fala. o cuidado. O zelo. Deus mandou os melhores ali. Isso é bom demais, né? Sem contar a pressão alta que é na cabeça. Quando eu entro no hospital, a pressão vai lá para cima. 3 vezes foi cancelada a minha operação. Sabia? Misericórdia. Eu tive que voltar já na mesa, lá a pressão lá em cima não pude ser operada. Aí teve um dia que o médico falou, hoje com pressão, sem pressão alta, ela vai operar. Eu falei, é hoje, Deus, que eu vou pro céu. Mas não era ainda chegada a minha hora. Não era chegada a minha hora. E aí o Senhor estava lá. Aleluia. O Senhor operou. E os médicos, quando eu voltei, pastor, da anestesia, pastor Pedro, quando eu voltei, os médicos estavam tudo lá assim, ó, porque como eu tinha pressão alta, eles tinham que esperar até o último minuto para ver quando eu fosse acordar, para ver se não ia dar hemorragia, eu ia ter que correr de novo para fazer nova cirurgia. Quando eu só vi eles falando, Edneia, longe, aquela vozinha. De repente eu fui voltando. Quando eu fui voltando, comecei, por Deus, gente, se você acreditar, foi assim. Se você não acreditar, foi assim também. Isso é para homem espiritual, para pessoas espirituais. Foi acendendo umas luzinhas, um monte de luzinha, colorido, um monte de luzinha. Aí eu ficava na minha mente, que luzinha é essa, que luzinha é essa? E umas luzinhas azul, luzinha rosa, luzinha... O Senhor falou assim, esses são seus dons. Olha lá. Que eu tô ativando todos. Louvado seja Deus. Porque eu tava em outro mundo, né? Anestesiada. Mas quando eu voltei, Deus fez assim, ó. Puf, ativado. Que nem um computador e foi acendendo. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela que não podia falar, aquela que tava com medo que ia começar a cortar as cordas vocais, quando ele falou, Edneia, eu já voltei falando em línguas. Glória a Deus. Quer acreditar? Ele falou, mamãe, tá boa, tá falando aqui. Aí um lá que não sabia o que era, falou assim, nossa, mas ela deve estar meia grogue ainda, que ela tá falando umas coisas estranhas. Tá meia bêbada. E o meu esposo, ela tá meia grogue. E aí, sabe, meu esposo falou, não, ela tá falando em línguas. Meu esposo falou, ela tá falando em línguas. Lindo, né? A experiências com Deus é tremenda. Verdade. Tremenda. Passei e foi. Não quer dizer que eu não tenho medo. Tenho medinho sim, mas eu sei que agora ele tá comigo. Glória a Deus. Eu sei que ele está comigo. Porque antes eu sabia, mas eu não tinha essa experiência. Mas agora eu sei de contigo andar. É isso que o Senhor quer, que você ande com Ele, que você tenha essa experiência com o Senhor. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seraqueribe teve, Ezequias teve. É. Seraqueribe conheceu quem é o nosso Deus, porque ele estava afrontando. E ele teve a experiência dele com Deus. E ó, tudo no poder da oração. tudo no poder da oração. Então, fica com essa palavra no dia de hoje. Ai, já tá acabando, Daniel. Já tá, voou já. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra falar nada, quase. Quase, né? Você tá colocando aí a palavra-chave cartas. Cartas. Não esqueça do livro Gálatas. Amém. De fazer a sua carta e entrega para nós aqui nos cultos, ou para qualquer alguém da igreja. A gente sempre fica ali na frente do altar. Ou para algum obreiro. Vai chegar nas nossas mãos em nome de Jesus. Amém. Mas siga com essa palavra de ativação da sua fé. Ainda há esperança para você, para ti. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Acho que o povo não quis pedir muito pedido de oração, né? Vamos fazer tudo carta? Não, teve um pouco, sim. Tem um pouquinho aí. Amém. Glória a Deus. Acho que eles ficaram empolgados com a
Aquelas histórias da pastora, né? É verdade. Em nome de Jesus, mas nós vamos orar. Ah, e a gente não ensinou ele a fazer o negócio do sorteio. Eu não sei, não. Jesus! Fique Ele é em paz. novo! Gente, ele é verdade. novo! Até eu esqueci, já tô tão Nós estamos... agora que caiu a ficha pra mim também. Ó, deixa eu falar então. Vamos consertar o negócio. É. Negócio é esse. Tá vendo? Deus queria que vocês também prestassem atenção. Semana que vem, em nome de Jesus, tá bom? Eu faço 2 sorteios. Então, quem estava aqui, né? Acho que hoje não era pra ninguém ganhar mesmo, não, viu? Paciência. Semana que vem eu faço 2 sorteios, amém? Nós vamos ensinar o novo aqui técnico, o diretor, porque a culpa foi nossa, a gente tá aqui na pegada, achando que ele já sabia, né, como fazer as coisas, ele acabou não sabendo todas as coisas aí também, né? Perdão, vocês perdoam a pastora Néia? Mas semana que vem nós vamos fazer 2 sorteios. Quem duplo. participar vai ser duplo! Duplo. Dupla honra! Já pensou se você Eita. ganhar 2 vezes? Que bênção. Amém? E a semana que vem, dia 30, nós vamos estar orando, encerrando o mês. Vamos estar subindo ao monte, não esqueça para levar a sua carta. Então, tenha certeza dessa palavra. Como Deus respondeu para Ezequias, vai responder a sua carta também, vai ir pela sua vida, pela sua causa. Então, entre em todos os moveres, todas as campanhas que tem, em nome de Jesus, amém? Vamos, Dan, orar agora? Vamos orar, então. Orar pelos pedidos de oração, né? Amém. Que nós estamos na quinta-feira que vem, se Deus permitir, nós vamos estar no monte queimando esses pedidos de oração. Glória a E já Deus. estamos tendo sinais, já teve sinal da carta, está tendo sinal também dos pedidos, e Deus é bom, né? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, Aleluia. em nome do Senhor Jesus, aqui estão os pedidos, Pai querido, Pai amado, pessoas enfermas, pessoas passando por batalha espiritual, Pai querido, Pai amado. Nós aqui estamos Verdade, intercedendo, Pai querido, Pai amado, por esses pedidos. E cremos, Pai querido, Pai amado, que haverá sinais, Pai, curas, libertação, restauração, pessoas, Pai querido, Pai amado, que vão que vão trazer, Pai querido, Pai amado, a resposta, Pai querido, Pai amado, nós, as nossas orações. Dá ao Senhor um sinal em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, Louvado seja aleluia, glória a Deus, amém. Então, esses pedidos também vai estar com a gente à noite lá no monte, tá bom? A gente faz uma coisa só, Isso, tá? tá aqui. E aí a gente já ora lá em nome de Jesus. Verdade. Quer dar suas considerações finais? A gente não quer acabar. Mas vamos, Eu né? vou deixar só... Dá tchau pra mim, povo. Vai dando tchau pra mim, pastor Daniel, pastor Pedro. Deixar umas considerações aqui, E né? perdoe a gente pelo sorteio, porque Paciência. a gente Fique em não paz. ensinou o moço novo, viu? A culpa é dele. Não, Ele, é nossa que é falhamos. nossa que não perguntamos nós que antes se ele falhamos. sabia. Nós que falhamos, viu? Amém. Fique em paz, pastor. Oi, pastor? Baixei aqui agora. Baixou? Baixei o aplicativo, senão eu tenho qualquer um. Né, mas aí não, não, mas dá fica em paz, tempo fica pra mais. próxima Fica em semana. paz. O erro é nosso aqui. Foi nós que Pra próxima fizemos essa semana. patetice. Só vou deixar uma reflexão aqui para os irmãos, né? Que você vê que os homens de Deus, né? Você vê que Eliseu, né? Elias, Daniel, todos eles o quê? Oraram. E Deus deu sinal. Deus deu sinal. Então, qual é o segredo da chave? A oração. Não tem outro segredo, é tão simples, né? E vou deixar a palavra que sempre deixo, né? Jesus é bom e o diabo não vale nada. Pegou? Porque nós amamos vida, nós amamos vocês. Beijo, 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 tchau. E receba a graça do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tchau. Beijo, tchau, pastor Pedro. Obrigado, Tchau, querido. pastor. Você é uma Deus bênção. abençoe a sua vida. Tchau.